Thiago Rocha Pita, eu sou artista plástico. Antes de começar a falar, gostaria de agradecer ao Ari e ao Nelson e dizer que no final da década de 90, para mim, o Arte Cidade era uma... Apesar de eu nunca ter visto pessoalmente, que eu não morava aqui em São Paulo e tão pouco frequentava, era uma coisa meio mítica. Para mim foi uma referência muito forte, muito importante. Umas coisas mais legais que foram feitas nos últimos tempos no Brasil. O Ari pediu para me falar da minha formação, mas a minha formação não é... A minha formação formal é incompleta. Eu não terminei sequer a graduação. Eu fui criado praticamente num ateliê, porque meu pai era artista plástico também. Aprendi a desenhar ao mesmo tempo que aprendi a ler, escrever. E mesmo quando eu estive na educação formal de artes, eu frequentava como assistente ou por prazer o ateliê de outros artistas, de amigos. E eu acredito mais, pelo menos para mim, sem querer generalizar, que é esse lugar íntimo, mais silencioso, de observar, menos formal, pode ser, para o meu caso, foi muito mais... foi o que, de fato, me formou. Eu acho que eu fui convidado porque, sobretudo por um trabalho recente que eu fiz, que está aqui bem próximo da gente, aqui na esquina da São João com a Duque de Caxias, que, de certa forma, é uma versão de um trabalho que eu venho fazendo desde 2002. E eu queria começar falando dessa pedra, mas não especificamente dessa pedra, mas das pedras. A gente, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo, a gente vive na Serra do Mar, que tem essa formação de gneiss, de granito, que é muito antiga, tem cerca de 180, 200 milhões de anos. E elas são muito duras. E, apesar disso, a forma delas é muito mais dada, não por uma força tectônica que vem de baixo, mas pela ação lenta, gradual e contínua da atmosfera sobre ela. De modo que é visível, todas essas linhas aqui são... É como se a primeira chuva que tivesse caído nessa pedra tivesse deixado uma marca, e a chuva que caiu ontem continua a deixar uma marca. Então você tem... eu não sou nenhum geólogo, isso é tudo na minha cabeça. Você tem uma vasta sobreposição de camadas de tempo superpostas numa superfície só. Nesse ano, em 98, 99, mais ou menos, quando eu tinha 18, 19 anos, quando eu fui para a faculdade, eu comecei... tinha um ateliê abandonado lá na UFRJ, no fundão, e a gente ficava lá pintando nas horas vagas. E foi quando eu comecei a levar isso um pouco mais a sério. E eu gostava muito de pintar enquanto eu estava pintando. Mas sempre quando a tinta secava, eu me sentia um pouco... Não que eu me sentisse traído, mas eu me sentia que a coisa que eu estava fazendo era atraída pela secura. Então eu fiquei tentando formalizar um trabalho que esse movimento e essa impermanência fosse um trabalho que não secasse, digamos. E a contemplação não só dessa pedra, mas de todas as pedras. Eu morei 10 anos em Petrópolis também, que é uma cidade muito chata, não tinha o que fazer, eu ficava olhando pedra. E isso aqui, de certa forma, foi um modelo mental para esse trabalho
que resultou finalmente no prédio. Eu vou fazer uma historinha aqui, mais ou menos. Essa é a primeira versão. Cada isso eu fiz lá nessa casa onde eu morei, em Petrópolis. Minha mãe ainda morava lá quando eu me mudei. Eu pendurei um pano aqui na calha do telhado, né? Entupi a calha nas extremidades onde estava um pano e botei várias camadas diferentes de pigmento ali. Então, é um lugar que chove muito, né? Quando ia chovendo, a água caía no telhado, se misturava os pigmentos, a calha estava entupida, a água não tinha saída, ela caía no pano e ia atingindo o pano gradualmente. Essas imagens aqui têm mais ou menos um mês de diferença entre elas. Depois disso, eu fiz um trabalho bem parecido. Eu fiz um aqui em São Paulo também, no Centro Cultural São Paulo, mas não ficou bom. Então, é o mesmo sistema, mas aqui, vocês podem ver, tem eu acoplei esse cano aqui, esse tubo, na calha do exterior do espaço. Então, ele capturava a água da chuva e jogava para dentro. Claro que a gente tinha uns registros ali, umas coisas para não inundar o espaço da galeria. A ideia não era era só mover ali os pigmentos. Era um pouco mais controlado do que a primeira versão, mas é como se fosse a mesma ideia, só que ao invés de ele estar cobrindo a fachada, ele estava pendurado dentro do espaço, mas ele pegava a mesma água da chuva. Depois eu fiz uma outra versão que aí eu não precisei de usar. Que é essa. Isso já estamos aqui em 2010, que não precisei de usar diretamente a água da chuva. Isso aqui é nas Cavalariças, no Parque Lage, lá no Rio, que é um lugar notavelmente muito úmido. Inclusive, não só... eu acho que é possível que dentro das Cavalariças seja mais úmido que do lado de fora, que é basicamente uma mata atlântica. Dá para ver a árvorezinha ali no fundinho e tal. E aí eu fiz essa grande pintura, quer dizer, eu estendi essa tela de algodão no chão e distribuí óxido de ferro, mas óxido de ferro mesmo, não pau xadrez, pigmento, limalha de ferro, com água salgada. A limalha de ferro é super pesada, é muito pesada. 1 quilo, o volume de 1 quilo é absurdo, é um pote bem pequeno. Então ela sentou no pano e imediatamente começou a oxidar. Conforme eu fui levantando o pano, parte dela foi colapsando e descendo e continuou, durante o período da exposição, a cair mais gradualmente, porque tinha muita água salgada e ele absorvendo essa umidade do local. E aí e o óxido também... e acho que tem uma outra imagem que você pode perceber que ele ia mudando de cor muito rápido. A oxidação era muito acelerada, então ele começou bem preto e foi ficando bem amarelado, que é quando o grau de oxidação mais intenso. E aí, finalmente... Bom, esse trabalho também, eu ia fazer isso é uma coisa curiosa, que tem a ver também com o trabalho da São João, com a Duque de Caxias. Eu ia fazer um outro projeto nesse espaço. Estava fazendo um teste lá, no final do dia, e foi, se não me engano, foi em 2010, foi em final de março de 2010, ou começo de abril, foi quando teve uma chuva muito forte no Rio. Esse aqui é uma barreira. Isso foi atrás da Cavalariça. A Cavalariça está a 10 metros. A lama chegou a tocar nela. E eu estava no momento que isso aconteceu. Aí eu não pude ignorar isso, de certa forma. Aí eu mudei completamente o projeto, fiz aquele trabalho com pano, que é como se fosse um desabamento
mais leve, né? Mas, de qualquer forma, ah, numa escala de tempo mais instantânea, o que acontece naquela rocha acontece aqui em poucas horas, o que acontece lá em milhões de anos. Daí eu não, eu acho que é possível que tenha sido a única vez que eu participei do edital, porque eu tenho um certo resistência a esse modo de que você aplica uma coisa, você fica numa expectativa que vai, isso gera muita ansiedade, muita expectativa, não acho que faz bem para a cabeça de ninguém. Eu acho que o certo é convidar as pessoas. Mas, enfim, tinha esse edital que era do Arte na Cidade, que, inclusive, eu acho que foi muito inspirado pelo Arte Cidade, sem dúvida. Acho que, inclusive, o Zé Rezende repetiu um trabalho dos trens. E eu falei, não, isso é perfeito para essa empena da São João Godo de Caxias, eu namoro ela desde da época que eu tive uma namorada aqui em São Paulo que eu frequentava, ela morava lá perto, eu ficava passando essa empena, que legal, dá pra... E então, em 2011, no final de 2011, eu comecei a fazer. Vamos abri-la aqui. Opa, peraí. Só um minuto. Isso são 3 dias depois que a gente finalizou a pintura. Dá para ver que está bem bonitinho, né? E bem contrastado a pintura e a base da empena. E eu tive um problema muito sério. A, a minha tinta foi logo, eu fiz isso, se não me engano, em abril, foi logo no começo da estiagem. Pegou uma chuvinha, lá, um sereno começou a escorrer, eu falei, vai dar super certo. E aí depois pegou a estiagem inteira, se não me engano, um ano que ficou muito seco, ela perdeu a capacidade de absorver a água, e eu tive que refazer, né? Mas isso fazem 2 anos, e agora vamos ver. Isso aqui é em fevereiro. Isso já em fevereiro, já pode notar começo de uma... Depois que a gente reformou em pena, com uma outra solução. A primeira fórmula que eu usei era uma fórmula mais próxima do trabalho do Parque Lage, com óxido de ferro de verdade. E essa segunda solução que deu mais certo é uma tinta próxima da aquarela, que é hidrossolúvel. Estava um dia atípico em São Paulo, com céu azul, como hoje também foi um. E aí começou a desabar a pintura e a pigmentar a empena. Antes de passar aqui, antes de vir para cá, no final do dia, eu dei uma passada lá. Eu vou pedir um desconto, porque além do horário inapropriado que eu fui, eu não sou muito bom fotógrafo, mas é mais para mostrar essa passagem do tempo e esse envelhecimento da, da empena. E, bom, agora, falando um pouco sobre...
Ah, a ideia que gerou esse trabalho era essa ideia de fazer uma pintura com o tempo, não só com o tempo da passagem do tempo, mas com o tempo como clima, e usando propriamente o mau tempo, a chuva, para acionar e para fazer que o trabalho reagisse com a chuva e fosse acionado, reagisse, continuasse reagindo chuva após chuva. Mas nessa fazer, quando eu comecei a fazer o projeto aqui para São Paulo, eu comecei a pensar. Eu moro aqui fazem 4 anos já, e é uma cidade um pouco estranha para mim. Eu nasci numa cidade pequena, do interior. Na época que eu nasci tinha 3 mil habitantes. Depois eu morei 10 anos em Petrópolis. Depois eu morei 10 anos no Rio, que mesmo sendo uma cidade grande, ainda é. Você tem, sabe, um contexto natural muito expressivo, até demais. E teve um outro trabalho, uma outra situação, que eu fui fazer um buraco aqui, dentro do espaço, inclusive. E quando eu quebrei o piso, o contrapiso, cheguei lá na terra. E era tão bonito. Eu já tinha notado isso em obra e quando estou fazendo. É tão bonito quando você abre um buraco que você vê aquela terra vermelha, roxa, ou amarela, que seja. É como se fosse um esguicho de água no deserto. Ah, as- Apesar da cidade ter algumas áreas verdes e tal, é uma cidade muito ah, asfaltada, ela é muito seca. Quando isso aparece, você abre, é de como se fosse, eu gosto dessa imagem do esguicho d'água no deserto, como se parecesse uma coisa que há muito tempo não que era natural daquele lugar, mas não faz parte mais. E eu comecei a pensar sobre o status da arquitetura e do urbanismo em geral. Quando a gente pavimenta uma rua, ou constrói uma casa, um prédio, a gente enterra a terra que está logo abaixo é como se fosse um sepultamento dessa terra. E, de alguma forma, ah, essa linha, que agora já está um pouco borrada, mas a linha original é como se fosse um perfil de montanhas invertido, de cabeça para baixo. Como se eu tirasse essa terra, que estivesse sepultada, oculta, lá embaixo dessa pavimentação espessa de concreto e de asfalto, e jogasse para cima e deixasse isso voltar, escorrer. E aí é como se fizesse um sanduichinho, né, com o prédio da base dele, ou que você pegasse o que estivesse embaixo dos seus pés e jogasse por cima da sua cabeça. Um outro aspecto sobre as empenas, quando eu vim morar aqui também, eu morava aqui do lado, aqui no primeiro lugar que eu morei era aqui na Major Sertório. E eu comecei a ficar ah, observando as empenas, tal qual, eu me peguei observando as empenas, tal qual eu ficava olhando para as pedras. As empenas têm elas são muito presentes, elas são opacas, mas elas são meio inatingíveis. É um lugar que você não consegue ir. Eu fui lá no cume do prédio, no terraço. Eu tentei descer lá com a corda, com a empresa. Eles não me deixaram, porque você precisa de uma autorização, você não pode chegar lá e descer. Ela tem esse caráter inatingível, que você não pode tocar, você só pode ver. Que você não pode percorrer, ela fica um pouco fora do nosso alcance. E, bom, uma coisa que eu devia ter falado no começo, mas que eu me esqueci, mas agora me vem esse é um trabalho extremamente público, extremamente visível, está no meio do centro da cidade e tal. Mas nada difere, para mim, não tá uma diferença dele das primeiras versões que eu fiz num ambiente doméstico, em casa ou dentro da galeria.
Eu acredito que toda arte é pública na essência, porque você não precisa de possuí-la para observá-la. Quando você lê um livro, você não precisa de possuir aquele objeto. Quando você vê uma pintura, um filme, você não precisa de possuir o videotape ou ter aquela tela pendurada na sua casa. Então, eu não gosto muito de fazer uma distinção entre arte pública. Para mim, o que importa é a arte. A outra coisa que eu acho... Agora, tem um outro trabalho que eu fiz aqui no Maria Antônia, que era a primeira vez, que eu fiz recentemente. Esse. Que se chama O Campo Acampa. O projeto para uma pintura contemporânea ele é muito explícito, muito aberto, parece um rochedo. Esse aqui é um trabalho que é público, mas é mais intimista, que eu acho que me agrada mais essa ideia. É uma barraca petrificada. Eu fiz aqui a primeira vez nessa sala, aqui do lado. Mas eu acho essa versão melhor, por isso que eu não estou trazendo imagem só dela. É uma barraca petrificada, um tecido que eu petrifico com cimento, e dentro da barraca tem um pedaço de campo. É como se o campo tivesse vindo acampar na cidade. Que, de certa forma, dialoga um pouco, ou implica essa ideia que eu me referi há pouco, de fazer um buraco, e de chegar na terra, chegar no que está anterior à cidade, e isso ter uma carga expressiva muito forte. Só que a terra que está implícita, você não pode ver, ela está coberta de grama, digamos. E, finalmente, esse trabalho, que eu acredito que é o trabalho mais interessante que eu já fiz na vida, que eu acho que é uma evolução do campo a campa, que chama A Ermida, que é o lugar onde o ermitão vive. Eu fiz primeiro eu fiz um buraco. Esse é o espaço da galeria. Eu fiz um buraco e também tirei um pouco do piso em volta do buraco e montei essa barraca, essa tenda, em cima desse buraco. E, bom, aqui tá. Você pode entrar dentro do buraco. E esse espaço, e lá você tem, eu cavei em cerca de 1 metro, tirei o piso, o contrapiso, tudo, até chegar na terra. E esse espaço que tinha lá dentro não é uma abertura digamos assim, você faz uma abertura na arquitetura para baixo ou para dentro. Você não abre para fora, não abre a janela, não abre o teto, você abre para dentro. E você cria um espaço que é espaço anterior à arquitetura, anterior à cidade, que ele não é natureza, não é cultura, não é um espaço do silêncio, que ele não pertence a nenhuma ordem dessas que a gente vive discutindo. E que o buraco. E que esse espaço silencioso que você não pode classificar, e que é difícil até de falar dele, eu acho que é uma coisa que me interessa muito. E independe como você cria o espaço que é fora de qualquer outra distinção, independe se ele é feito numa galeria, no museu, na Zona Leste, no Maria Antônia, ou onde seja.
É, e por fim, essa quando eu apresentei o projeto no Parque Lage, eu apresentei junto com esse vídeo, que se chama Herança, porque era uma ideia do meu pai, que eu adaptei conforme o meu modo e que eu mostrei junto com, desculpa, que eu mostrei junto com o projeto para a do Parque Lage. O desabamento, a terra escorrendo pela parede, embora eu acho que num eixo vertical você tem a terra caindo e aqui nesse vídeo você tem um barco com duas árvores e as árvores indo embora. Para mim é como se fosse uma perda da terra, essa num sentido mais horizontal e o outro no vertical. E é isso. Mais uma vez eu quero agradecer ao Nelson, ao Ari pelo convite. Foi um prazer falar um pouco aqui das coisas que eu faço.